Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se você, assim como eu, ama ouvir uma boa música e sempre sonhou em fazer parte dela tocando bateria, esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar como tocar uma música inteira na bateria, mesmo que você nunca tenha encostado numa bateria antes. Você duvida? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar um método que pode te guiar nesse caminho. E você entenderá que é possível e que não é tão difícil assim quanto você sempre imaginou. E tem mais, no final do vídeo tem um convite especial para você. Só que antes de eu te mostrar, eu preciso me apresentar, né? Quem é esse barbudo que vos fala? Eu sou o Sérgio Batata, sou produtor, músico profissional, professor, e eu comecei meus estudos em 1994. Em 98 eu já estava trabalhando exclusivamente com música, dando aula de bateria. Daí pra frente fiz muitos trabalhos, todos relacionados à música. Porém, eu nunca parei de dar as minhas aulas. Continuo dando aula até hoje. Já trabalhei como músico, acompanhando bandas de vários estilos, do samba raiz ao rock and roll, passando pelo sertanejo e até pelo pop. E a escola das mais completas para um baterista, as bandas de baile. Além de professor, músico, eu trabalhei muito como produtor. Um deles eu tive até a oportunidade de entrar para o Guinness Book, junto com o Leandro Learte. A gente pôs vários percussionistas de várias escolas de samba tocando juntos. E hoje em dia eu acompanho um dos maiores nomes da MPB, viajando o Brasil inteiro como produtor do Guilherme Arantes. Bom, vamos lá, o mais rápido, prático e objetivo possível. A gente vai tocar a música We Will Rock You, do Queen. É uma música bem conhecida, a maioria da galera conhece. É uma música, eu gosto de escolher ela porque ela é simples, o ritmo se mantém do começo ao final. Antes, eu preciso te apresentar as peças da bateria. Essa é a minha batera. Ela é um pouquinho maior do que as baterias padrão, tá? Mas eu vou te explicar em cima dela como a gente vai fazer e como você vai poder interpretar isso na sua casa, tá? Você pode fazer onde você quiser na sua casa. Se você não tiver um par de baqueta, você faz só com as mãos e batendo os pés. Se você tiver um par de baqueta, ótimo, você pode fazer na perna, na almofada, onde você quiser, tá? O importante é você entender a divisão, isso junto com a música também, tá bom? Mas vamos por partes. Eu vou mostrar as partes da minha bateria. A minha tem duas caixas, essa e essa aqui, ó. Beleza? A segunda caixa eu não vou usar. Toda bateria padrão tem pelo menos uma caixa, que é essa. O padrão é ter dois tons. Aqui no caso a gente tem três. 1, 2, 3. O padrão é ter esse 1 e esse o 2. Esse a mais passou a ser o 1. O que era 1 passou a ser o 2. O que era 2 passou a ser o 3. Beleza? E aqui o normal é ter um surdo, que é esse. No caso eu tenho dois, esse e esse. Então esse vai ser o surdo 1 e o surdo 2. A gente vai usar o surdo 1 e a caixa nesse primeiro momento. Antes da gente tocar, eu só preciso falar sobre o jeito de pegar a baqueta. Então, ó, o jeito certo de segurar a baqueta é isso aqui. É uma baqueta, não é uma clava, não é uma espada, não é um porrete, para você segurar assim. Beleza? Você vai segurar assim, com os dedos, fazendo uma pinça. Com as duas mãos. No curso tem aula sobre isso, técnica, enfim. Agora o caso não é esse, o caso é a gente vai tocar a música. Então, eu lembro que eu falei que no tempo 1 e no 2, a gente vai bater no surdo. Então, ó. 1, 2. No 3, a gente vai bater na caixa com a outra mão. No caso, com a esquerda. 3. Então, 1, 2, 3. Só que a gente tem que contar até 4. No 4 a gente não vai bater em nada. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Erro muito comum. A diferença de tempo do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e do 4 para o 1 é a mesma. Um erro muito comum é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceberam que do 4 para o 1 ficou um tempo grande? E do 1 para o 2 é um tempo curtinho?
Esse é o maior erro da galera. A divisão de tempo é sempre igual. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Você tá com dificuldade, faz mais devagar ainda. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vai pegando a manha, vai acelerando. Nunca acelere e pare entre o 4 e o 1. Entre acabar e começar de novo. Começar de novo é no mesmo tempo, senão não fica ritmado. Não fica dentro de um compasso de tempo. Beleza? Então é 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer bem devagarinho, com a câmera em cima, pegando os meus movimentos da mão e vou aumentando a velocidade. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Buddy, you're a boy, make your big nice play in the streets, gonna be a big man someday. Got a money on your face, big this race, kicking our can all over the place. Singing, we will rock you. Então, o método é todo pensado numa sequência de dificuldade bem progressiva, bem pensada, para não ficar tão difícil, certo? Então eu passo, dou um tempo para você aprender, você vai treinar, vai estudar, e assim que tiver muito fácil, a gente dificulta um pouquinho, depois dificulta mais um pouquinho, até chegar em coisas que vão parecer muito difíceis para quem nunca fez, mas para você é só um pouquinho mais difícil do que as várias outras coisas que você já fez. Então, como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo movimento, só que agora com as duas mãos o tempo todo. A primeira mão, que tocava no tempo 1 e 2, que era a direita, no surdo, agora vai ficar a mão direita no surdo e a esquerda no tom 2, fazendo juntos o tempo 1 e o tempo 2. 1, 2. E aí as duas mãos vêm juntas para a caixa para fazer o tempo 3. E no tempo 4 continua não tendo nada. No tempo 1 e tempo 2. Ó. 1, 2. Beleza? E aí as duas mãos que tocaram aqui vão vir juntas para tocar na caixa. Para fazer o tempo 3. 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Pegou? Agora vamos dificultar mais um pouquinho. Junto do 1, que a gente vai estar tocando aqui, do 2, que a gente vai estar tocando aqui, a gente vai colocar o bumbo. O bumbo é aqui, ó. Consegue ver o movimento da minha perna, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4, continua não tendo nada. Então é assim que ele toca, não com essa contagem, tá? Mas com essa divisão. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Bom, legal, né? Você viu que não é tão difícil assim. Mas, o que eu indico? Eu indico para você tocar em cima da música, do começo ao fim. Você vai ver que no final, na música original, entra a guitarra. O ritmo continua o mesmo. Mas, por entrar a guitarra, começa a ficar um pouco mais difícil de ouvir a bateria. Então você vai ter um desafio a mais. Eu não vou tocar em cima da música, porque se eu colocar um pedaço grande da música no vídeo e publicar o vídeo, eu posso ter problemas com direitos autorais. Então, você pode fazer isso na sua casa, no seu tempo, quando você quiser. E no curso, além de eu tocar em cima da música o tempo todo, explicando tudo, eu explico também como os outros músicos, o guitarrista, o baixista, o vocalista, contam a música, que é um pouco diferente de como eu te ensinei a contar a música, né? É um pouco mais difícil, mas também não é nada do outro mundo. Como eu expliquei aqui, você viu que não é difícil. E lá no curso, com o recurso de eu poder tocar junto, poder contar junto, vai ficando mais fácil ainda. Então eu tenho uma aula dentro do curso destinada a essa música. É uma das primeiras aulas do módulo bônus. E aí você vai conseguir tocar com a maior certeza. Desde que pare, se concentre, preste atenção no que está ouvindo, principalmente, num primeiro momento, para num segundo momento
conseguir fazer junto. Beleza? Agora falando diretamente do método, o Pensando Fora da Caixa 2.0. Como você pode ver, ele é diferente dos outros métodos. Você não fica preso naquela teoria chata. Você vai aprender teoria, porque a teoria é a linguagem universal da música, né? E é em qualquer lugar, qualquer país, qualquer canto que você for, a teoria musical é uma só. Então você vai aprender, mas você não vai ficar preso num monte de teoria chata antes de pegar para valer no instrumento. Você vai pegando a teoria por pequenas pílulas. Eu te passo um pedacinho de teoria, coloco na prática, te ajudo a colocar também em prática. Você colocando em prática, eu vou te dando ideias a partir dessa teoria para você criar suas próprias levadas, as suas viradas, seus ritmos. Então qual é o nosso foco? O nosso foco é a prática, a criatividade e, é claro, os resultados, que é você tocando bateria de verdade. Como muita gente sabe, eu tenho alunos, ex-alunos, que hoje em dia são grandes professores, grandes profissionais da música, né? E eles usam até algumas partes desse método que eu criei com os próprios alunos deles. Então pensa comigo, se você conseguiu em pouquíssimos minutos tocar uma música do zero, sem você nunca ter sentado numa bateria, em pouquíssimos minutos você já está conseguindo tocar uma música inteira. Se eu conseguir te ajudar a tocar uma música inteira em pouquíssimos minutos, o que você não faria com um método inteiro? Se com esse mesmo método eu ajudei alguns ex-alunos a virarem grandes profissionais. Você pode não ter esse sonho de ser um grande profissional, mas se você está procurando se desenvolver no instrumento bateria, seja para tocar em barzinho, seja para tocar na sua igreja, seja para montar uma banda com os amigos e tocar na sua garagem, se esse método ajudou a pessoas virarem grandes profissionais, ele vai poder te ajudar também. E o que você vai receber adquirindo esse método? Hoje em dia você vai receber mais de 20 aulas focadas no seu desenvolvimento, para você criar suas próprias viradas, seus próprios grooves, para você entender como funciona, para ampliar os seus horizontes. Elas estão bem organizadas em módulos e numa progressão de dificuldade pensada para facilitar o seu desenvolvimento. E você vai encontrar também músicas icônicas com a partitura, eu tocando junto, te explicando tintim por tintim, detalhe por detalhe, de bandas icônicas como Beatles, Ramones, AC/DC. Tudo isso com partituras definidas. Você vai aprender a ler essas partituras, você vai aprender a lidar com o programa para escrever essas partituras, certo? Que é o Encore, que eu também ensino dentro do curso. E tudo isso comigo, Sérgio Batata, que sou um professor que tem mais de 20 anos, mais de 2 décadas, ensinando e ajudando muita gente a chegar no seu sonho, que é tocar esse instrumento que a gente tanto ama. Então, nesse tempo todo dando aula, eu vi muitos pais dos meus alunos que amavam o instrumento até mais do que o próprio filho. Amavam o instrumento, amavam bateria e achavam que não podiam, porque não tinham tempo, porque não podiam se locomover até a escola, por causa do trabalho, por causa da vida louca, por causa do tempo que um adulto, em geral, tem muito menor do que uma criança. E um curso online é uma resolução desse problema, porque você pode comprar para o seu filho conhecer, para o seu filho, quem sabe, gostar do instrumento, e você também pode assistir às mesmas aulas. Então comprar um curso online de bateria pode ser um método de criar bons momentos com o seu filho, de vocês de repente estudarem juntos, os dois irem se desenvolvendo, tudo antes de comprar um instrumento. Puxa, tá muito legal, a gente tá fazendo, meu filho se desenvolveu, ou eu me desenvolvi mais do que meu filho, ou os dois estão se desenvolvendo. Aí parte para um segundo momento, para comprar um instrumento, para ir atrás do instrumento. Então, além das aulas programadas nos módulos, tudo direitinho, eu tenho um módulo bônus com 10 aulas hoje em dia, né? E nessas 10 aulas tem algumas que são os meus próprios ex-alunos que fizeram esse método e vieram aqui
gravar uma aula para os próximos alunos deste método, passando coisas que eles achavam que era interessante, que eles foram se desenvolvendo depois e descobriram e achavam assuntos interessantes para passar para vocês. Então quem sabe você não é o próximo a vir aqui gravar mais uma aula ou gravar aí na sua casa e me mandar e a gente achar tão interessante para colocar no curso para que mais pessoas conheçam. Quem sabe isso não é um start para você virar um grande profissional ou um grande professor, por que não? Só um alinhamento de expectativa para você entender o que você vai receber adquirindo esse curso. Você vai receber mais de 20 aulas divididas em módulos para a sua progressão focada em prática, criatividade e em resultado. Você vai receber um módulo bônus com 10 aulas também com esse foco. Dentro dessas 10 aulas tem aula dos ex-alunos, tem aulas ensinando mais detalhadamente técnica de mão, técnica de pé, ergonomia na bateria, como montar e regular o seu instrumento. Você vai aprender a ler, escrever suas próprias partituras e vai aprender também a mexer no Encore, que é um programa profissional de escrita de partitura. E não bastando tudo isso, eu criei um bônus muito especial. Então assim, atualmente eu cobro entre 250 a 300 reais por mês de cada aluno que eu dou aula particular. Como funcionam essas aulas? Essas aulas são presenciais aqui, nessa bateria, ou online, a pessoa em casa e eu aqui. Isso é um método muito legal, mas não é para todo mundo, né? Nem todo mundo consegue vir aqui, porque aí a pessoa precisa programar na semana dela, ela vai ter que estar aqui no mesmo dia da semana, sei lá, se for toda segunda. Se for de terça, toda terça. No mesmo horário. Então ela tem que se programar para sair, vir para cá, passar pelo menos uma hora aqui e depois voltar. Então tem mais do que uma hora por semana para a pessoa se programar e tem que ser toda semana naquele mesmo dia e mesmo horário, certo? Com um curso online, você pode fazer a qualquer hora de onde você estiver, em qualquer aparelho. Pode ser num tablet, num computador, num celular, né? Onde você achar mais prático. A qualquer hora. Puxa, eu tô sem sono. Foi todo mundo dormir. Você põe seu fone e vai estudar, vai entender como é o exercício. Ah, puxa, eu não tenho uma bateria num lugar todo acústico que eu posso fazer barulho. Aí você pode estudar na perna, você pode estudar na almofada, você pode estudar onde você quiser. O importante é que você tem aulas que são mais para desenvolver a sua coordenação motora. Isso você não precisa estar sentado na bateria. Tem aulas que são mais para desenvolver o seu ouvido. Eu vou colocar coisas para você ouvir, para você prestar atenção, para você encaixar aquele groove que a gente construiu junto naquela música. Então você vai precisar mais ouvir, mais prestar atenção do que estar sentado na bateria. Tem aulas que você vai precisar se exercitar. Seria muito legal se você estivesse na bateria? Sim. Mas se você estiver numa borracha de estudo, se você estiver numa almofada, se você estiver batucando na perna, também já vai ser de grande ajuda. Então você vai poder fazer em qualquer hora, em qualquer momento, e não necessariamente ter que parar o seu dia, vir se locomover até aqui, né? No caso das aulas presenciais, ou até das aulas online, né? Porque nas aulas online também tem a mesma problemática, né? De você ter que parar, se for segunda, toda segunda naquele horário, que você precisa estar lá e tal. Então nem sempre você tem o espaço com a bateria, que você vai poder fazer barulho, vai poder prestar atenção em mim, enfim. Tem um monte de problemáticas dessas aulas. E com o curso online, mata tudo isso. Tem um exemplo que eu gosto sempre de conversar com os meus alunos, que é assim, se você está fazendo uma aula e você não entende o assunto, você vai, professor, não entendi. E aí o professor é pago para isso. A gente tem paciência de explicar quantas vezes for. Só que quando o aluno levanta a mão e fala, não entendi,
professor vai pensar num outro jeito de explicar e tal, vai tentar te explicar. Se você não entendeu, continuou não entendendo, você não vai dizer pro professor, professor, não entendi. Você vai ficar com vergonha. Isso é normal do ser humano. Por mais que você não tenha entendido, 2 vezes é muito difícil. 3, então, impossível. Eu nunca vi. E olha que eu já dou aula, ó. Então, uma outra coisa boa, uma outra vantagem de ter um curso online é que, assim, se você não entendeu, você assiste de novo. Se você não entendeu, você assiste de novo. Se você não entendeu 10 vezes, você assiste 11. Uma hora você vai entender, não é possível, né? Agora, isso nunca aconteceria se você tivesse ali com o professor te passando a informação e acabou ali. Se você não entendeu algumas vezes, você vai ficar sem entender. Porque o professor não vai saber que você não entendeu. Porque você não vai dizer. Então, com esse método, eu já fiz aqui com alguns alunos, para o aluno dedicado, assim, que presta atenção, que se dedica, ele demorou 6 meses para pegar esse módulo que a gente tem aí até agora. 6 meses. E pensando nisso, que eu pensei no melhor bônus que eu podia te entregar agora. Além de tudo que eu te falei, como eu acredito muito nesse método, eu vou te dar um bônus de 4 aulas, quer dizer, 1 mês de aula, que seria a aula prática presencial aqui comigo, de graça, para te ajudar a implementar o curso, para você entender todos os meandres, para você começar a tocar bateria de verdade. 1 mês. O curso vai ficar menos do que 2 meses de aula presencial. O curso vai sair 497. E esses 497 você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. 12 vezes de R$ 49,60. Menos de R$50. Você ainda vai ter a garantia de 7 dias. Se você comprou, já vai ter feito a primeira aula comigo. E mesmo assim não gostou, só devolver. De boa. Sem o menor problema. E chegou a sua vez. Você vai tirar esse sonho da gaveta. Vamos pôr em prática. Vamos pra cima, galera. Valeu e até lá. Te vejo nas aulas. Valeu.